A Petrobras tem supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas. Também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência? Tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Bom, boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui para esse painel no Global Stage sobre o futuro do entretenimento. Tá? Eu tenho uma breve descrição do painel. Eu vou fazer uma leitura aqui da ementa dele. Tá? Futuro do entretenimento. Com o avanço cada vez mais rápido das novas tecnologias e a transformação digital, a propriedade intelectual e o entretenimento ganharam novas dinâmicas. Neste painel, serão apresentados com exclusividade pela OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, dados inéditos sobre o impacto da Covid-19 sobre as indústrias criativas, seguida sobre uma discussão sobre mudanças e tendências que moldarão as diferentes áreas da indústria, tanto para artistas, criadores e empresas, mas também para o público em geral. Para que a gente possa ter essa conversa, essa discussão aqui, eu vou chamar os nossos convidados. O primeiro é o Bertrand Chaverot, que é Managing Director da Ubisoft. Boa tarde. Eu falo com leve sotaque, já prefiro adiantar as reclamações. Em seguida, eu vou chamar a Yafa Brits, que é produtora, sócia da Migdal Filmes. Em seguida, eu vou chamar o Marcelo Castelo Branco, que é CEO da UBC, União Brasileira de Compositores. Tá bem. Popular. E Chairman do Board da CISAC, que é a Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores. Boa tarde a todos. Raoni Carneiro, que é diretor de variedades da Globo. Olá a todos, tudo bem? E a Sylvie Forban, que é vice-diretora-geral da OMP. Bom, eu acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, a ideia é a gente tratar um pouco sobre o que a gente espera do futuro para a indústria do entretenimento, nos seus vários segmentos. Né? Cada um de vocês aqui representa um desses segmentos, né? No mundo pós-pandêmico. Né? Então, olhar um pouco para as transformações que vieram pela tecnologia, né? E que estão mudando os modelos de negócio, tanto do ponto de vista da produção como da distribuição de conteúdo nos vários segmentos, né? Também do ponto de vista do consumo, os modelos de consumo, né? Modelos de acesso ao conteúdo pelos consumidores finais, né?
e pensar um pouco, bom, agora que a pandemia não acabou ainda exatamente, mas pelo menos a gente começa a enxergar aí um futuro, né, que vem daqui para uma segunda, enfim, um mundo sem aquelas restrições de distanciamento social todas e tudo mais. Quer dizer, o que vem depois, né? Quer dizer, como a gente espera que essas tecnologias irão afetar os modelos de distribuição, os modelos de produção de conteúdo, né? E também as formas de consumo, né? E quais são os desafios que essas transformações, que são, pelo menos hoje, tendências, né? Elas vão apresentar, né? E quais os impactos que essas transformações irão trazer, tanto do ponto de vista dos modelos de negócio, quanto do ponto de vista da sustentabilidade, enfim, da interação entre os diversos players da cadeia e tudo mais. Então, para ouvir um pouco a perspectiva de cada um de vocês sobre esse novo cenário, né, ou pelo menos esse exercício, o que a gente espera, né, para o futuro, eu queria ouvir primeiro a Sylvie, da UMP. Sylvie, por favor. Thank you. So I shall speak English. Sorry, my Portuguese is really not at the level. So you have a very good question, Rodrigo, and I think this question is very relevant. What entertainment would look like in the future, for mainly two reasons. I would first stand from the consumer point and the consumer perspective. We are, as you said, going back slowly, but surely, we hope, to normal life. And it's clear that live modes of entertainment is regaining the attention of the consumers. As we are going back, there is the question of whether the predominant online consumption that happened during the pandemic will continue, and how. In this regard, we have recently heard that some subscription-based platforms were facing some new difficulties regarding for example, the number of subscribers. So, and the number of subscribers were either standstill or even reducing for some of them. The question is it a result of the COVID-19 economic crisis, which have followed the pandemic, where, of course, consumers have to make choice in between the subscriptions to Disney or to, I will not speak of global play, because that is not a choice, that is something that they want to have. But for the other platforms, Netflix, or so they will have perhaps to make some choices in between the subscription of those platforms. Or perhaps it is the result of the market maturity in this sector for the platforms. We have seen them growing, but perhaps now the park of subscribers is a little more stable. Perhaps as well, it's the result of increased competition in between them. And of course, this is a true question. But perhaps as well, is the signal that online and offline might come back to competition. And perhaps it's a mix of all those factors, which is already usually the case. But we see that there is something
moving in this regard. The second good reason for asking what will be the future of entertainment is that we have seen the very strong impact of digital transformation on all the segments between the production to the access to those new offers, and whatever and wherever this transformation has impacted all the sectors, music, audiovisual, video games, and other sectors other than entertainment, like access to museums, but I shall not speak of that because it's not the object of our discussion, but impacted all the segments of cultural and creative industries. But of course, this impact have had very important consequences on business models, as you said in introduction. And we have seen some disruptions in the value chain, which will need to be revisited in the future if we want to have a sustainable industry for the future. So, my remark, very quickly, we see, and from WIPO, which is the place where I see the evolution of the situation, we see that everywhere content is exploding. New digital means of distribution, but as well ways to reach audiences through social media have benefited, of course, blockbusters, mainstream music successes, big brand of video games, but it has opened as well new opportunities for local content that now is able to reach global audiences, which was totally unthinkable some years ago. But at the same time, we have heard concern from creators that they ask themselves and they ask us whether digital transformation will also translate into benefits for them. And at WIPO, our role is to foster an environment where creative industries hold the promise to reward all creators and contribute through this support to the creative industries to the development of the country, especially in developing countries. So the issue at stake, and I finish with that, is to create a win-win situation where content is supported, promoted in a sustainable way, but we all know that innovation brought into the entertainment industry, for example, by online platforms, are totally essential because it helps the content to reach broader audience and global audience. So with the new possibilities, successful business models could be achieved so that, by turns, benefit to creators, and that the result at the end of the day are that creativity and innovation would transform and shape the future entertainment industry. And I close that because I'm sure that we will come back in details after, and I want to give time for my colleagues. Thank you. Obrigado, Sylvie. Eu gostaria agora de chamar o Raoni Carneiro para que ele pudesse dar a perspectiva dele sobre essa questão. Depois dela fica difícil, né? Mas, além de corroborar e concordar com essa visão, tem uma questão
para a gente, e o grande desafio para quem produz o conteúdo, é entender, para quem está produzindo, a visão em que tela estaremos e quantas telas estaremos. E quando a gente fala da tela, a gente fala das ferramentas que a tecnologia nos dá. Então, quando a gente senta nesse cenário aqui de conteúdo, desde plataforma de game, música, e quando a gente olha para todas essas janelas, o produtor ou o criador de conteúdo, ele tem o desafio de entender com quem ele fala. E esse é um desafio enorme. Cada janela, cada momento e como, e às vezes as janelas diferentes estão olhando. Eu acredito que a gente entra numa era, apesar do desafio que a gente tem e os recursos de tecnologia que a gente tem à nossa disposição, a gente está numa era muito rica de produção de conteúdo. Então, produzir conteúdo agora é uma era rica, ela é pulsante, e a gente vê o tanto de conteúdo sendo produzido para o volume de janelas que se criam. Temos desafios econômicos, temos desafios para entender quais são as janelas que se sustentam, e cada vez mais rápido a tecnologia traz esses recursos, mas também as janelas elas vão mudando. Algumas janelas, a gente está falando que tem games há 10 anos sendo jogado e brincado, mas a janela vai evoluindo de acordo com o conteúdo. Esse futuro que a gente vive hoje, e aí um pouco, eu acho que a gente está num futuro em acontecimento, a gente está num momento histórico, na minha opinião, muito rica, e que privilégio viver esse momento de transformação de linguagem, de janela, de recursos de tecnologia, e isso tudo está a nosso favor para quem cria, para quem produz e para quem exibe. Essa cadeia é enorme, e a gente tem os desafios financeiros. Quantas dessas janelas ficarão? Quantos desses produtores e quais dessas linguagens ficarão cada vez mais daqui para frente? O desafio para quem cria é entender essas linguagens e descobrir com quem a gente quer falar. Se estivermos falando e tivermos aderência com o nosso público na outra janela, gerar conteúdo além da janela, assistir alguma coisa, conversar com os nossos amigos, ter a experiência do consumidor, não só na janela e fora, aí falando no mundo pós-pandemia, os eventos voltam com tudo, né? Eu vivi uma experiência agora do Lola que foi emocionante, de ver aquele tanto de gente querendo uma experiência real, querendo estar junto, trocar, e isso nós vamos ter que começar a administrar em como e quando. Talvez eu pude estar lá, mas quem não estava poderia estar de outras maneiras, e hoje tem várias janelas para que isso aconteça. E nós vamos ter que encarar isso, e conviver com essas futuras janelas, com esses grandes desafios para quem está se preparando ou está vivendo hoje um desafio de mudança de mercado, de paradigmas, conceitos, e essa riqueza enorme de ferramentas que a gente tem para o conteúdo. Acho que é isso. Obrigado, Rony. Agora, eu queria chamar a Yafa, para que ela pudesse dar a perspectiva dela também sobre esse nosso cenário tão cambiante, né, como destacou o Raoni. Obrigada. Bom, primeiro, quando me chamaram para estar aqui nessa mesa, eu fiquei um pouco desconfortável, porque eu não tenho a menor ideia qual é o futuro do entretenimento, e eu fiquei, não sei o que falar, e porque a pandemia nos fez viver muito hoje, o aqui e o agora, e tentar não projetar tantas coisas, então uma certa contradição está falando disso, tá? Mas, primeira coisa que eu queria falar é que eu virei uma Uber subscriber. Total. Eu sou a consumidora que quero ver tudo, saber tudo, consumir tudo, e vejo minha família, meus colegas indo pelo mesmo caminho. Uma overdose literal, né, de oferta, de possibilidades. E isso é muito legal. Concordo que isso é único, é rico, é estimulante e tal. E é um momento, agora falando sobre negócios, acho que é um momento muito disruptivo mesmo, né? Porque é a hora de revisitar, como a colega falou, totalmente os modelos de negócios, revisitar totalmente as relações entre
produtores, exibidores, executivos, canais, streaming, game. É um momento de rever tudo, porque é um novo mundo onde a gente tem uma chance, talvez, de não repetir certas relações abusivas que sustentaram o nosso mercado durante muito tempo. E isso é muito bom. E eu acho que a gente tem um outro desafio também muito estimulante, que é o seguinte: como é muito fácil consumir em qualquer lugar, gente. Pode não ter água em alguns países da África, mas não falta internet. É uma coisa impressionante. Então, também tem uma reconstrução do que a gente está produzindo, de fato. É uma revisitação da nossa dramaturgia. O que é a nossa dramaturgia, que conteúdo a gente quer que todo mundo tenha acesso e que a gente quer e que influencia tanto o nosso país, o nosso planeta, os nossos filhos, as novas gerações, né? E aí eu falo aqui sobre um momento também muito único e estratégico de repensar a responsabilidade social, de repensar relevâncias. Então, como eu vejo o futuro, que é o presente, que é o hoje, essa chance enorme da gente fazer tudo diferente e talvez, né, sendo um pouco poliana, de uma forma melhor. Eu vejo de uma forma também muito otimista e animadora essa possibilidade do mundo estar cada vez menor e a gente conectado com pessoas do mundo inteiro e conhecendo pessoas e conteúdos que a gente jamais teria acesso, né? Eu já vou dar um spoiler. Eu consumo o game dele há 10 anos, tipo, muito na minha casa. Muito, muito, muito. E é um conteúdo, bom, ele vai falar muito, muito legal. Mas por que eu estou falando isso? Porque, por outro lado, essa enorme oferta e a nossa eterna conexão, voltando para a parte da responsabilidade social, a gente tem que pensar em saúde mental também. Existe um novo transtorno formal na Organização Mundial da Saúde, que são os transtornos adictivos de games, transtornos adictivos por uso de internet, com muita gente adoecida com isso. Isso, enfim, é só um ponto de reflexão também, já que a gente está falando sobre futuro, e futuro quer dizer novas gerações, e como que a gente quer direcionar e tentar fazer um presente melhor, né? É isso. Obrigada. Muito obrigado, Iafa. Bom, agora eu queria passar a palavra para o Marcelo Castelo Branco, nos dar a perspectiva do ponto de vista da indústria da música. Obrigado, Rodrigo. Eu queria aproveitar e dar uma perspectiva mais singular de tudo que a gente está vivendo, porque, de certa maneira, a música, ela foi a primeira vítima e talvez tenha sido a primeira a utilizar e a entender as oportunidades que esse mundo novo que a gente está vivendo hoje apresenta. Então, para a gente, esse desafio começou no fim do século passado. E a gente migrou de momentos de perplexidade, de negação, perplexidade, recusa, e depois, quando a gente começou a aderir, a entender, a gente começou a viver um outro momento que, felizmente, a gente continua vivendo hoje, que eu acho que é o melhor momento, seguramente, desse século para a gente, em termos de música, embora o mercado global não tenha superado o maior número, economicamente, o maior número do mercado, que foi em 1998. Eu acho que esse ano vai superar, com uma diferença impressionante, é que agora o mercado é ilimitado. De certa maneira, a música, que era protagonista no século passado, hoje ela virou acessória, ela virou um coadjuvante muito importante para todas as áreas que estão sentadas aqui nesse painel. Videogame, onde a gente tem muitas conversas pendentes, né, e muita conversa para dar, no audiovisual, certamente, na televisão, enfim, em todos os mundos. Mas eu acho que a gente precisa falar, e aí eu aproveito da onde eu venho, para falar um pouco do equilíbrio e da sustentabilidade do ecossistema. Eu acho que a gente devia aproveitar que a internet, o digital, está fazendo para a gente na música quase 20 anos, de partos, de dores e de aprendizado, tremendo aprendizado, para conversar sobre a sustentabilidade do mercado do ponto de vista dos criadores.
né? Eu acho que é necessário uma agenda madura de bom senso e consenso, que muita gente que muitas vezes e quase sempre vai além da moldura legal existente em cada país, para que a gente possa remunerar de maneira justa cada um dos setores. Eu acho que isso é fundamental se a gente quiser ter um mercado sustentável, né? E aí eu aproveito um caso específico da música, que é muito grave, porque na música, no entorno digital, que cresce em termos globais 18% ao ano, e nos mercados emergentes, como no Brasil, 33%, tem um coletivo da música que não vê um centavo do mundo digital, que são os músicos. Então, você remunera o autor, que é uma discussão ainda, você remunera o autor, remunera o produtor, todo muito justamente, remunera o intérprete, mas você não remunera o músico, que é aquele cara que produz a magia no estúdio, não de forma proporcional, não de forma justa. Então, enquanto a gente não conseguir conversar como um coletivo de entretenimento sobre essas questões, a gente não tem futuro. A gente não vai ter um futuro, porque a gente precisa entender que, para construir um mercado de todos, todos precisam ser adequadamente reconhecidos e remunerados. Então, eu acho que essa é uma agenda importante, é uma agenda horizontal, vertical, transversal a todo mundo que está aqui, para que a gente continue crescendo e aproveitando essas oportunidades maravilhosas que todos temos. Acho que a gente está vivendo o melhor momento de muitos anos nesse sentido, superado o momento da pandemia. Tem setores que foram dizimados, que vão escrever uma nova história, que é o setor ao vivo, como o Raoni falou agora. Estou muito na expectativa do que vai acontecer esse ano, para que a gente possa entender, mas a expectativa global é de realmente uma demanda histórica, né, sobre a questão do ao vivo, de que maneira a gente vai trabalhar esses formatos, e eu acho que a palavra de ordem é convergência. A gente hoje, na verdade, esse coletivo é um coletivo imenso. No caso do Brasil, representa um número enorme do PIB brasileiro. A gente precisa ter essa autoestima, essa dignidade, e trabalhar corretamente esse futuro, que é de todos, não pode ser de um setor só. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Bom, por fim, eu queria passar a palavra para o Bertrand. Provavelmente vai. Então, eu sou da indústria do videogame e aqui tem um público de pessoas de agências de publicidade, de marketing, pessoas de negócios. Então, eu quero fazer só um pequeno resumo para responder a essa pergunta ampla, muito ambiciosa do futuro do entretenimento. Então, para mim, tem 3 pontos. O primeiro, como falou o Marcelo, é convergência. É uma coisa super interessante de ver a convergência entre tudo. Internet, televisão, música. E já com o Raoni da Globo, já fizemos vários projetos de e-sport, que está indo super bem no Brasil, um mercado imenso. Com a música, já fizemos com o jogo Just Dance, torneios com a Coca-Cola e a Globo, que passou o show na Multishow. Com o nosso Just Dance, tivemos músicas da Anitta, do Miguel Tello, da Ivete Sangalo. Talvez eles não necessitam tanto dinheiro, mas já pagamos para eles bastante dinheiro para colocar as músicas deles dentro do nosso jogo Just Dance. Então, essa convergência é só o início. Para nós, tem muito pela frente, com os metaversos. Dentro dos metaversos vai ter tudo. Vai ter eventos públicos, vai ter educação, vai ter, claro, entretenimento também. Então, convergência é essencial. E tem que pensar tudo o que podemos fazer de novo, trabalhando juntos. Segundo ponto, para nós, mais importante, é tecnologia. Então, a tecnologia está transformando tudo e, para nós, na área de videogame, tem 2 coisas mais específicas que vão mudar tudo, que são o cloud computing, cloud gaming e o streaming. Isso vai transformar o jogo, porque hoje, para ter um jogo maravilhoso, você tem que ter um computador muito potente, ou a última PlayStation 5, ou a última Xbox na sua TV. Amanhã, no futuro, você vai ter toda essa parte de processo, de processing, que vai ser feita no cloud, nas nuvens. E no seu celular, você vai poder jogar um jogo excepcional. Toda a parte de calculação vai ser feita nas nuvens. E isso está chegando já, daqui a pouco vamos ter isso. Então, isso é o cloud gaming e o streaming, que vão juntos. E a segunda coisa é o fato que vamos fazer mundos virtuais cada vez mais reais, com o Voxel 3.0. Então, o Voxel é tipo uma mini-célula que colocamos para fazer os objetos. Então, todos os pais daqui devem conhecer o Minecraft. Os filhos adoram jogar Minecraft, são blocos bem grandes para fazer árvores, prédios.
Nós vamos fazer jogos com blocos muito pequenos e cada vai ter embedado nele as características dele. Então, por exemplo, se uma célula de madeira vai flutuar, vai poder queimar, etc. Para isso, tem que ter uma capacidade de processo muito grande. E isso vamos ter com o cloud computing. Então, você vai ter jogos que são universos muito ricos e cada objeto vai ter características específicas muito detalhadas. E a terceira coisa é marcas, porque para nós tem que criar marcas que depois você pode usar para fazer videogame, fazer filmes, fazer seriados. E, por exemplo, uma das nossas marcas mais conhecidas é o Assassin's Creed. Já fizemos o filme há uns 4 ou 5 anos para trás com o Michael Fassbinder e a Marion Cotillard. E estamos preparando agora o seriado para Netflix. Então vai ter tudo novo, vai ter... Porque é uma marca. Também fizemos o livro do Assassin's Creed no Brasil. É um número incrível. Vendimos 3 milhões de livros do Assassin's Creed. No mundo inteiro vendimos 6 milhões. Então o Brasil não é um país super famoso pelo número de bibliotecas e leitores, mas o Brasil fez a metade das vendas mundiais dos livros do Assassin's Creed, porque promovemos a marca de uma maneira muito original nas mídias sociais, como o Facebook ou o Instagram, e depois pegou fogo e foi um círculo virtuoso. Então, convergência, tecnologia e marcas para nós são coisas muito legais para trabalhar para vocês também, que querem fazer parcerias para atingir esse público de geração Z, que é muito difícil de atingir, de captivar e de entreter. E videogame, para isso, é uma maneira bem interessante. Obrigado, Bertrand. Eu queria, depois dessa generosidade de todos vocês, de compartilharem as perspectivas de vocês sobre temas, né, ou questões tão incertas, né, e difíceis, né, pela incerteza, né, eu queria colocar uma questão para vocês, que, enfim, para todos, né, na realidade, para que a gente possa explorar um pouquinho mais essas características que vocês apontaram de uma maneira geral, né, das transformações, né, ou seja, a convergência, né, foi colocada, a questão da multiplicidade de janelas, né, para o conteúdo, né, e as transformações da tecnologia, e eu queria ouvir um pouco vocês sobre como vocês enxergam, e você falou nisso agora no final, Bertrand, o papel das marcas nesse cenário, né? Quer dizer, qual que é o papel das marcas dentro desse processo de convergência, né? Ou de multiplicidade de janelas, né? E de transformações tecnológicas na forma de produzir o conteúdo e de distribuir e enxergar o conteúdo. Há um desafio de match entre marcas e conteúdo. E eu acho que o primeiro passo nisso é quando a gente tem o conteúdo aderente a uma marca. E aí é sempre uma grande pergunta. O conteúdo tem a cara da marca ou a marca que tem a cara do conteúdo? Em que lugar que a gente acha que a gente calibra esse produto final? A gente está desenvolvendo um projeto hoje, lá na Globo, que é voltado à marca, onde o conteúdo está atrelado, em que momento esse conteúdo ele fica conectado à marca. O formato, começa pelo formato, a propriedade intelectual. Quando a gente apresenta um formato e a gente tem uma ideia, a aderência da marca com aquele formato. Mas o mais legal de tudo é em quais janelas essa marca, junto ao conteúdo, ela pode comunicar. E hoje, dentro de toda a estrutura que a gente tem de exibição, de canais todos que a gente chama, às vezes uma pílula daquele conteúdo macro, master, ele pode ser exibido apenas na TV aberta, como nas TVs fechadas com outro tipo de entrega, como no streaming com outro tipo de entrega. Mas o cerne do conteúdo, nós estamos buscando com que o conteúdo tenha cada vez mais fit com marcas, onde as marcas também reconheçam os seus valores dentro do nosso conteúdo, sem nós perdermos nosso DNA, a nossa identidade, as nossas características, nosso poder de produção. Isso tudo são balizadores para que a gente possa criar cada vez mais e ter cada vez mais a porta aberta da marca para o conteúdo.
E é muito legal você produzir ou ter uma ideia que você olha e fala assim, esse conteúdo é a cara de tal marca. Vamos falar com essa marca? Aconteceu isso agora há um pouco tempo atrás. Vamos falar com essa marca? E teve um caso onde a marca revisitou sua campanha para que a gente pudesse, para ter aderência ao conteúdo. A potência da ideia, a potência do valor e como isso dialoga com pessoas. E muitas ideias, elas têm as suas marcas. O mercado publicitário, ele chegou no nível de maturidade onde eles sabem com quem eles falam e como eles falam. E cada vez mais, eles sabem quando querem falar na internet, eles sabem quando querem falar na TV, eles sabem quando querem falar em shows, banners e patrocínios. Então, o mercado, e como nós, como produtores de conteúdo, vamos falar assim, peraí, a gente também quer falar com vocês, não só de uma forma tradicional, uma forma onde a gente pode pegar o produtor de conteúdo e entender que dali tem um fit com tal marca. Ou, às vezes, um formato onde a gente descobre que tem várias marcas que podem ter fit a esse conteúdo. É rico para os dois lados. Para quem produz, de ter com quem falar, e não só falar, também ter o dinheiro, a viabilidade de produção, assim como é rico para a marca. E aonde essa marca vai estar junto com o conteúdo? Vai transbordar como? Como isso transborda a nossa tela para a gente ter uma assinatura, no nosso caso, o Globo, junto com uma marca. Quando a gente, Globo, se propõe a fazer uma parceria com uma marca, é que a gente quer estar aderente em todos os nossos princípios de conteúdo, assim como um fit com as marcas. E é cada vez mais rico, e ele é infinito. Está sendo uma delícia, porque a gente começa a olhar para a marca e falar, isso vai ser aonde? Isso vai para quem? Isso onde tem fit? Será que a gente consegue construir? Será que a gente pode chamar o Marcelo um dia para ajudar ou uma outra produtora para produzir com a gente? Em que momento isso começa a ser uma cadeia longa de conexão, onde a marca ela vai estar aderente a todos esses valores, e isso é importante. Produzir para a marca significa também produzir com a marca, ou nós produzirmos para que isso chegue no nosso cliente atrelado a uma marca, ao nosso público, né? Às janelas que elas estão. Independentemente de janelas, com toda a sua possibilidade de exibição. Mas a marca, atrelada ao conteúdo, é um futuro que já acontece, o branded content acontece já há muito tempo, de forma orgânica e a busca pela originalidade. Então, e a propriedade intelectual, o IP, o formato como valor, ele é muito importante para a gente. Então, produzir para a marca é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito rico. É muito gostoso esse processo de criação. Então, para nós, a relação com as marcas é muito importante. Hoje em dia, o faturamento do negócio com marcas representa no Brasil em torno de 15% de nosso faturamento. Então, está se tornando cada vez mais significativo e tem muitas marcas que querem engajar com esse público de geração Z através dos games. Tem que fazer isso de um jeito muito autêntico e sincero, porque esse público é muito inteligente. Então, se você faz uma coisa que é meio clickbait, meio só mercantil, ele vai perceber e o efeito vai ser o oposto do que você queria fazer, que é criar amor e, pelo menos, um bom relacionamento com a marca. Então, fazemos muito, tem que ser muito cuidadoso e tem que tentar criar coisas no longo prazo com essas marcas. Não tentar somente pagar um evento, patrocinar um evento e tchau belo, tchau bela. Não, tem que ter uma estratégia de longo prazo. Se você, por exemplo, quer ir no e-sport, que é o cenário competitivo dos videogames, como Fortnite, Rainbow Six, League of Legends, você tem que ter uma estratégia ao mínimo de 1 ano. E depois escolher os bons parceiros, colocar sua marca nos bons lugares. É muito semelhante com o futebol, na verdade, mas é muito mais complexo, porque depois você faz conteúdo em cima do conteúdo e conteúdo em cima do conteúdo, então tem que ser muito dedicado e pensar a longo prazo. Mas o futuro do entretenimento, para ser sustentável para todo mundo, vai necessitar a participação das marcas. Já tem muitas marcas que estão entrando, não é tão fácil, porque é muito novo. Os parceiros do eSport, por exemplo, são meninos de 18, 19 anos, então é outra geração. Mas é muito interessante e é uma coisa que já funciona muito bem no Brasil, que na área do digital, o Brasil já está muito na frente. Eu cuido da América Latina e, por exemplo, eu vejo muita diferença entre Brasil e México, por exemplo. México está 2, 3 anos atrasados. O Brasil está no mesmo nível que a Europa e Estados Unidos para videogame e eSport, por exemplo.
Então, marcas são importantes para o futuro do entretenimento. Eu, enquanto produtora aqui, né, produtora independente, a realidade dos últimos anos, né, a gente sempre atrás, né, das marcas. Na verdade, marca que é marca. A marca quer se associar a uma marca. Então, nosso trabalho, nosso sonho, nosso empenho é em criar marca, em criar propriedade intelectual, que vai atrair as marcas naturalmente, que é orgânico. É isso. Mas quando a gente fala sobre marca, me remete a isso. É a marca que a gente cria a partir do momento que passa a ter uma relevância. Organicamente, as marcas financiadoras, impulsionadoras, vêm junto, né? Só uma reflexão. Bem, no nosso caso, é curioso, porque no passado era uma relação muito traumática. Marca e mercado artístico era muito traumático, o artista era muito avesso a isso. E, lógico, que a necessidade criou oportunidade. E, nesse ato de gestação do digital, nesse período de travessia do deserto, os artistas e as marcas, felizmente, começaram a conversar de outra maneira, criar uma relação completamente diferente, uma relação de muito mais, como você falava, mais de médio, longo prazo, não para resolver um problema pontual do orçamento do fim do mês ou de um evento que vai acontecer semana que vem, mas de trabalhar nessa construção com uma dificuldade adicional no caso do mercado artístico, que o artista é sua própria marca. E ele é um ser pensante, vivente, ele anda, ele comete erros, enfim. Isso cria uma dificuldade adicional para que as marcas se associem a um artista, porque ele está ali vivo, ele tem opinião, enfim, ele vai falar alguma coisa que em algum momento pode não estar em consonância com aquela marca. Então, essa relação é uma relação sempre tensa, sempre tênue, mas é uma relação que evoluiu muito. Hoje você vê, felizmente, uma geração de artistas utilizando muito bem o poder econômico das marcas na construção da sua carreira, e acho que isso só vai continuar e só tende a ficar cada dia mais forte. Obrigado. O Bertrand, no final da fala dele, colocou uma questão que eu acho interessante para esse debate todo, que é o problema das marcas como um elemento que agregaria sustentabilidade dentro desse futuro, né? Então, o Raoni também colocou a questão da importância do formato como um ativo de propriedade intelectual nessa relação marca-conteúdo, né? Enfim, as indústrias aqui todas representadas são indústrias de propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual está no core de todas essas indústrias, né? Então, eu queria ter um pouco a reação e a percepção de vocês sobre as transformações, né, nos diversos elos da cadeia de valor que estão surgindo, né, em decorrência dessas mudanças de cenário que a gente comentou, né, dessa questão da convergência, da questão da multiplicidade de janelas, da tecnologia. Quer dizer, como vocês enxergam as transformações na cadeia de valor, né, e como essas transformações vão afetar os diversos agentes da cadeia, né? E, obviamente, como a gente pode imaginar a sustentabilidade, né, da cadeia, né, dos diversos elos da cadeia dentro desse cenário mutante, né? If you want me to speak first, from the observation that we have on the worldwide evolution, the issue of brand is of course very important, but if you are a small country in developing country and small country, the brand is not that important. But it has to do, of course, with construction of notoriety and of visibility. But what is much more of concern and analysis and reflection in WIPO is really more what the streaming, which is crossing
all those areas have developed without taking into account or without having the counterpart of a reflection on how the value chain and the chain of rights would have to be revisited. I just mentioned it in my introduction. And of course, later on, Marcello pointed out that in this new game, sorry, not video, in this new party, we really need to look with open eyes on who are the winners and who are the losers in this new environment, and what, as a worldwide regulator, as we are, WIPO, World Intellectual Property Organization, we have the responsibility to open eyes on this situation, which is far from satisfactory. And of course, as Marcello said, the fact that musicians are completely out of this world and don't get a penny from what is happening with their creations or their contribution to this creation is something that we have to take very seriously into account in the new reflection that we are launching just right now. I can assure you that it's not an easy reflection, first of all, because streaming is not the former business, is not exactly the equal CD or DVD business, if we just stick on music, but as well, streaming is not radio. We have to consider that we need to find solution out of the box, innovative solution to face an innovative evolution of the market. In the music side, later on, sooner or later, in the audiovisual sector, in the video sector, in the video game sector, but the moment where we are, we really need to have this worldwide reflection and put some solutions. So I'm asking for innovation in regulation, because the treaties that WIPO is the guardian for the WIPO Internet treaties, are not in question. They are always, and they are still very, very important. And I would be very, very glad when I see that this huge country, such as Brazil, with so online, with so developing its creative industries, is part of those internet treaties, because it's a safety net, it's a common language with the other countries, but not the internet treaties are good, are plastic enough to integrate the new innovations and the new business models, but we have to look into the fine-tune of some solutions to revisit and to be fair in the rewarding of the creators. And that is something that is ahead of us, that we take very seriously, and for which, of course, it's a call for Brazil creativity in as well, helping us to find a solution. Você falou em tecnologia, eu queria falar um pouco nisso, porque hoje as sociedades, o conjunto de sociedades de gestão coletiva do mundo, nós operamos mais transações do que talvez os cartões de crédito, transações de internet, logicamente. Nós estamos hoje gestionando trilhões de transações diárias de streaming em todo o mundo, em função da abundância de produtos que existe. São mais de 60 mil produtos que são lançados de música por dia nas plataformas de streaming. Então, para a gente, a tecnologia, a revisão e a adoção de tecnologia é o nosso principal desafio, para como
como a gente vai conseguir entender isso e fazer o dinheiro chegar na ponta correta e o reconhecimento daquele repertório, para a gente isso é fundamental. E o que a gente está vendo recentemente agora, também em relação a essa tecnologia, eu acho que talvez nessa semana e na semana passada, é o primeiro indício de volatilidade no streaming, né? Primeiro no audiovisual, existia uma expectativa que ele fosse acontecer no streaming musical, e não aconteceu, para a gente, felizmente, mas também não nos enganemos, porque isso vai acontecer. Existem desafios de precificação, existem desafios de adoção, existe uma competição que acaba canibalizando os próprios serviços. Enfim, acho que deveria haver um trabalho conjunto para que a gente buscasse novos consumidores e não estivesse falando com os mesmos consumidores e roubando consumidores uns dos outros, com estratégias de curto prazo, nesse sentido. Enfim, então, acho que a gente está vivendo o primeiro momento de questionamento do streaming, que, não nos enganemos, a gente sempre, quando vem uma nova tecnologia, a gente acha que é para sempre. E para sempre, sempre acaba, né? Como dizia Renato Russo. Então, acho que a gente tem que ficar atento nesse sentido. Sobre essa pergunta de quem vai ganhar, quem vai perder, acho que tem que entender que todos nós, televisão, cinema, música, videogame, estamos ao mesmo tempo com essa questão de convergência, cooperando e competindo para o tempo da nossa audiência. Então, tem que entender bem essa situação e entender que tem duas coisas, na verdade, que vão fazer a diferença. Primeiro é a tecnologia, mais uma vez, tem que ter uma tecnologia simples, que funcione bem, que seja segura, porque tem muitos riscos pela frente. E a segunda coisa que nunca devemos esquecer é a qualidade da experiência. Então, parece um pouco bom de falar isso, porque é óbvio que o filme tem que ser bom, o seriado tem que ser bom, o videogame tem que ser bom. Mas antes não era tão fácil de migrar para uma plataforma para outra, de um lazer para outro, tinha muito mais fidelidade. Hoje, o público geração Z, ele vai mudar sem problema, é muito simples. Então, para nós, o mais importante realmente é focar absurdamente sobre a qualidade da experiência, a riqueza de nossos universos, para oferecer uma experiência que seja realmente além da vida real. E o nosso objetivo é realmente enriquecer a vida de nossos jogadores, fazendo eles viajar no tempo com Assassin's Creed, ou ter um momento maravilhoso de dança com seus filhos, com sua avó que vai mexer o esqueleto com 90 anos. Então é isso o nosso objetivo, criar experiências além da realidade, e achamos que isso que é o mais importante para crescer no futuro nesse mercado do entretenimento. Só resumindo um pouco o que me chama a atenção da fala deles, assim, eu acho que o que a gente está falando, o que a gente tem que evitar é a canibalização. Porque a gente sente isso, a gente tem sentido isso na pele, mas a gente tem a chance de interromper esse processo, e eu sinto também na pele um esforço coletivo, pelo menos de algumas partes da indústria, de não deixar isso acontecer. Mais uma vez, fazer de uma forma diferente as coisas, né? E potencializar, acho que a palavra é potencializar e regular, né? Regulamentação é algo que não... Enfim, é uma palavra um pouco evitada aqui, mas é extremamente importante, né? Então, trazendo atenção a isso. E potencializar, porque assim, é um mundo fascinante, por outro lado, né? Se devidamente potencializado. Eu assisti o Assassin's Creed no cinema, eu não tinha a menor ideia que era um jogo. Né? Depois que eu soube, eu falei, gente, que ótimo esse filme, os meninos, mas são jogos, tá. O seriado vai ser bem melhor, não se preocupe. E aí, eu estava em casa, vi ele jogando alguma coisa, tinha um Kevin Spacey, eu falei, o que o Kevin Spacey está fazendo aqui? E eles falaram assim, quem é Kevin Spacey? Ele é um boneco. Eu falei, não é um boneco, é um ator. Não, gente, não é um ator. Mamãe é um boneco, isso daqui é porque é perfeito esse negócio. Bom, enfim, eu acho que tem um cruzamento de informações e de experiências que tem sido muito legal, né? Para também não só problematizar. E tem sido trocas geracionais muito legais também, aliás. Aprendendo muito com essa geração nova, inclusive. Para completar, essas experiências, elas partem
de quem está pensando o conteúdo, quem está criando o conteúdo, seja para a janela que for. Como você acabou de dizer, a experiência que você teve, alguém teve a ideia de pensar esse tipo de conteúdo, uma plataforma de game absorveu essa janela de conteúdo que embarca outro tipo, como os cantores, e isso tudo, a riqueza do conteúdo para onde vai nessas experiências é de quem está criando, produzindo, realizando com toda essa cadeia complexa. Aí com a questão do streaming seja ela qual janela for, porque a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar criando, porque a gente quer conduzir e a gente quer contar histórias, seja elas quais forem. Então acho que é isso que é muito rico e importante para quem produz conteúdo e cria. E só uma complementação, que eu não posso deixar de falar isso, gente. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai continuar indo muito ao cinema. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. A gente já está quase no final. A gente tem poucos minutos para terminar esse painel. E eu queria saber rapidamente a reação de vocês em relação a se de fato essas transformações serão sustentáveis do ponto de vista do modelo de negócio junto aos consumidores, né? Quer dizer, como é que a gente faz a coisa caber, né? Porque você tem os modelos gratuitos, ad-supported, você tem os modelos por assinatura, você tem os modelos por transação e tudo mais, né? Quer dizer, essa transformação na relação com o consumidor, ela permite a sustentabilidade? Não. Super rapidamente. Sim, tem vários business models agora para o consumidor. Né? Você pode comprar, você pode ser free-to-play, pode ser freemium, pode ser assinatura. Mas isso já está já começamos a entender que basicamente ter assinatura é melhor, porque a assinatura dá mais dinheiro no longo prazo, mas tem que guardar e ter uma retenção boa. Mas uma outra coisa que eu queria só levantar sobre o futuro do entretenimento é a parte do UGC, que é User Generated Content. E nos jogos que estamos preparando para amanhã, vai ter muito espaço para os jogadores criar também uma parte do jogo, criar coisas dentro do jogo, e são coisas que depois eles vão começar a monetizar. Já existe, mas vai ser ainda mais uma coisa normal no futuro. E acho que essa coisa de play to earn, jogar para ganhar, é uma coisa que tem muito futuro. Ainda é um pouco polêmico com as NFT. Tentamos colocar NFT em alguns jogos. Tivemos uma bronca um pouco generalizada das comunidades de jogadores, mas achamos que o futuro é dar essa liberdade criativa dentro dos metaversos, que são os jogos de amanhã, para criar e monetizar as pessoas que têm talento. É outra maneira de sustentar esses mercados. Obrigado. Alguém mais? Marcelo? Eu posso falar um pouco. Eu acho que falar em longevidade, de sustentabilidade de negócio é tão perigoso quanto falar do futuro do entretenimento. Hoje, se é uma coisa que a gente aprendeu e está reaprendendo todo dia, é que os negócios são muito dinâmicos e que eles podem deixar de existir no dia seguinte. Lógico que você tem que ter um plano de negócio, lógico que a gente trabalha. É curioso, porque no Brasil, eu trabalhei sempre em multinacional, todo mundo trabalhava com planos de 5 anos e eu trabalhava com planos de 5 dias, né? E às vezes errava. Né? Mas eu acho que nesse universo tão febril como a gente está vivendo hoje, em todas essas janelas, essas plataformas, o que a gente tem que fazer como executivo e como um profissional atento é ficar muito atento e ter o poder de se transformar e o poder de mudar rapidamente, o poder de reagir, o poder de reação muito rapidamente. Eu acho que isso é o que marca a tua sobrevivência no negócio e a longevidade, porque eu acho que existem modelos hoje que parecem muito atraentes que subitamente vão parecer completamente obsoletos. E eu acho que tem coisas que a gente não está pensando hoje em dia que vão ser milagrosas amanhã. Então, assim, eu acho que isso é a maravilha do empreendedorismo, é a maravilha da tecnologia, é a maravilha da descoberta, né, desse encontro que está aqui, que está todo mundo pensando o futuro para depois de amanhã. Então, mas é lógico que a gente tem que basear os nossos negócios em algo que seja sustentável hoje, nos próximos dias, mas eu acho que todos nós aqui, principalmente no setor e principalmente no setor de entretenimento, aprendemos essa questão dessa volatilidade, dessa transformação. Né? Se existe um negócio que se transforma, é um negócio de entretenimento. Então, se você está dentro dele, aprenda a se modificar, aprenda a rever teus padrões, aprenda a rever teus princípios, logicamente, não teus valores, muitas vezes, mas é importante você saber que nós estamos num negócio totalmente cambiante, um negócio muito ágil, e por isso ele é tão fascinante. Né? Eu
estou gostando de complementar o que ele fala, porque ele fala muito melhor que eu. Mas aproveitando isso, eu acho que dentro do nosso negócio, dentro desse plano de sustentabilidade, acho que a gente vive um momento de não verdades, né? Onde tudo pode mudar a qualquer momento e que quando a gente vem com modelos assim, isso acabou, isso não existe mais, já é velho, né? Isso acabou, já não existe mais. É isso, é estar aberto e atento e talvez com posicionamentos um pouco mais generosos nos relacionamentos, não só interpessoais, mas entre empresas, entre janelas, entre tudo. Eu acho que aí tem um caminho de sustentabilidade. Falando de agilidade, queria só acabar com um exemplo incrível. A Ubisoft está fazendo o jogo do filme Avatar, do James Cameron. O filme sai no fim do ano e nós fazemos o jogo já faz 3 anos. Então, bom, não é tão ágil assim. E uma parte muito grande dos personagens, dos objetos, estavam feitos dentro da Ubisoft Ucrânia. Então, infelizmente, quando teve a invasão, tivemos que remodelar tudo e fazer em outros estúdios para acabar o jogo. Mas o jogo vai sair tranquilo em outubro, achamos soluções. Mas não é sempre tão fácil de ser ágil, o mundo é caótico. Thank you. For me, I'm not looking at the various business models, ads, subscriptions, etc. For us, it's we stand quite neutral with regard to business models. But what is important is how the value chain is positioning itself, not only inside the national ecosystem, but worldwide. And for this, again, technology is coming back and is very useful because we know now, through technology, when it is well used and when it is obeying to principle of transparency, fairness, accountability, which is not simple to achieve, in that case, we don't speak of big market anymore. We don't towards small market. We don't speak of big group against small brand. We just speak of creators, and the creators have to integrate in this new ecosystem. And I can tell you that a small island that some of you might be very familiar, at least for the language, Capo Verde, is achieving through good regulation put in place, good protection with abroad through the treaties. Sorry, I make a little promotion of the international tools, but as well through a commitment from all the parts. Capo Verde artists are now growing. Of course, they were well known, and they were on YouTube very well known, but they got nothing in the past. And now they get not only their living, but a good reward of their talents. And that is very, very important. It's a transformation that we have to achieve through IT mechanism put into the collective management as well as for individual management of the rights. But it's very essential because it gives all of a sudden a total difference on the worldwide space for talents. You hear now, I'm sure, K-pop. K-pop, in the past, who could imagine that in Brazil we would hear a music made in a Korean, so impossible language for Lusophone ears, and they have a tremendous success. So everything is possible. So we are in a very, very interesting period of time, but we need to organize things in such a way that we go in the same direction
And this direction is really creativity rewarded everywhere at any point. And we are just finished by saying that we are launching a platform which is called WIPO for Creators. It will be operational in a few months, where the ambition is to address those issues or those challenges to creators in very remote areas who do not know anything of copyright, but just to accustom them and to help them find the way to valorize their rights and to get their living. So it's a new, totally new tool where we hope that copyright will be much more easy to understand and certainly more easy to manage. So we will come back with this project because the idea is as well that peers speak to peers, the more famous creators to the less famous, so nobody is forgotten on the road. Thank you. Obrigado. Felizmente, acabou o nosso tempo e eu queria agradecer a presença de todos vocês, pedir uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes, que não fugiram da raia, né, diante de temas tão difíceis. Obrigado.